22 de fevereiro de 2016. No melhor jogo da rodada, a Ferroviária dá sufoco no Corinthians, que perde 100% de aproveitamento no Paulistão, mas busca empate e mantém invencibilidade. Palmeiras não vence há 5 jogos e os jogadores estão preocupados com o técnico Marcelo Oliveira. Santos apresenta um novo reforço para a defesa num dia de muitas contusões no treinamento aqui na Baixada. Vitória contra o Rio Claro ajuda a acalmar os ânimos aqui no São Paulo. E elenco pede blindagem para que problemas internos não vazem para a imprensa. Olá, olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do empate em 2-2 entre Ferroviária e Corinthians, naquele que pode ser considerado o melhor jogo do Paulistão, pelo menos até esse momento. A equipe de Araraquara não se intimidou com 100% de aproveitamento do grupo comandado por Tite. Foi para cima e ficou 2 vezes em vantagem no placar. Já o Timão contou com um gol meio sem querer do Giovanni Augusto para evitar a primeira derrota. Ferroviária e Corinthians fizeram um dos melhores jogos do Campeonato Paulista deste ano. Juninho acertou esse chute meio sem jeito e abriu o placar para a equipe de Araraquara. O empate do Corinthians veio apenas aos 6 do segundo tempo. Luca cobrou pênalti com força e deixou tudo igual, 1-1. A Ferroviária voltou à frente do marcador 7 minutinhos depois, graças a mais um gol de Juninho, dessa vez contando com uma ajudinha de Cássio. Quando tudo parecia resolvido, Fagner tocou rasteiro da direita, a bola bateu em Giovanni Augusto e foi parar no fundo da rede. Final, Ferroviária 2, Corinthians também 2. No primeiro tempo, o Rodolfo foi o grande nome do jogo. Nós colocamos volume e o futebol ele é legal por causa disso. Tu desempenha, produz, cria. Daqui a pouco, a primeira oportunidade que a Ferroviária teve, ela foi lá e fez. Teve gol de empate. E logo em seguida, desenvolveu o futebol. Na primeira chance, vai lá e toma. Dá a oportunidade aí, então. E nós, mesmo com um jogador a menos, porque o Marlon machucou o tornozelo, e mesmo com 10 jogadores, nós criamos a oportunidade. Aí ficou dos dois lados. Nós empatamos. Tivemos a oportunidade de fazer o terceiro e o adversário teve também. Grande jogo, devo ser ressaltado. Grande jogo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e foi um grande jogo, sim. Foi surpreendente, inclusive, a maneira como jogou a Ferroviária. Eu não tive a oportunidade de ter visto a Ferroviária jogar no Campeonato Paulista nesse ano. E, sem dúvida, chama muita atenção a organização tática. Técnico português, inclusive, você vê que é um time que sabe, que joga diferente do que a gente está acostumado a ver no futebol nacional. É um time muito organizado mesmo e complicou para o Corinthians, poderia ter vencido o jogo, inclusive. Teve uma chance no final da partida, jogou bem, me encantou. Não por acaso a Ferroviária é líder do grupo que ela está no Campeonato Paulista e deve se classificar. Eu vejo a Ferroviária participando da próxima fase. E você vê, né, não é questão do talento, é organização tática, é treinamento. E a Ferroviária, claro, em determinado momento, se o time tem a individualidade, tem um jogador diferenciado, a chance de ter sucesso é maior. Mas você pode, se você tiver talento e não tiver organização, nem sempre funciona. Agora, se você não tiver grandes talentos, mas for bem organizado taticamente, a possibilidade de você ir longe ela é considerável, e é o caso da Ferroviária. Concorda comigo, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, mesmo do Gazeta Esportiva. Tanto isso é verdade que se o Audax não tivesse bobeado, ele era o líder geral. Ele perdeu para o Água Santa, ele está ganhando 1-0, tomou uma virada. Se ele não tivesse bobeado, ele seria o líder geral do campeonato. Que também é um time sem individualidades, é um time de uma tática de jogo. Eu defendo muito isso. É um técnico estrangeiro, jovem, ele trabalhou com André de Vilas Boas, ele trabalhou com um pessoal legal, ele é um estudioso, é um cara que fez vários cursos lá na Europa, está aqui fazendo um estágio, ele é do Atlético Paranaense, está com a Ferroviária que tem esse convênio com o Atlético Paranaense já faz algum tempo. É muito positivo, muito interessante. E a Ferroviária vem jogar no domingo aqui contra o Palmeiras, vai ser mais um momento para a gente ver isso. Olha, é ótimo, é ótimo. Nós precisamos ver as coisas andarem. Não adianta nada... Aliás, a Ferroviária também foi prejudicada pela arbitragem. Teve um pênalti de jabuticaba, que nem diz o Godoy, né, que só tem no Brasil. Essa é coisa ridícula, coisa imbecil. Que os caras Agora que eu entendi o porquê do pênalti de jabuticaba. Só tem no Brasil. Então, coisa ridícula. É frase do Godoy isso aí. É perfeito. Então,
realmente é muito importante que a gente veja o futebol evoluído, né? Sem essa coisa arcaica que a gente vê aqui no Brasil. Legal, ótimo que seja assim, ótimo que a Ferroviária venha jogar em São Paulo. E é bom você ver um futebol, dá para jogar futebol evoluído aqui no Brasil também. Não precisa jogar essa coisa arcaica que a gente está acostumado a ver. Bem legal, muito bom que a gente veja e com um time absolutamente modesto financeiramente, com jogadores simples. Ótimo, muito bom. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com, que está relacionada à Ferroviária, que tem a segunda melhor campanha do Paulistão e é comandada por um técnico português, Sérgio Vieira. A gente quer saber o seguinte, você acha que os outros clubes do interior deveriam apostar também em técnicos estrangeiros? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado eu dou no fim do programa de hoje. Eu acho que a aposta é válida não só para times do interior, times grandes também. E olha, eu fico muito à vontade que eu defendo isso desde 2000. Então, lá se vão 16 anos defendendo a presença de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, sabe? Eu nunca acreditei nessa história, de fato nessa história, o Brasil, o país do futebol. Para quem acompanha o futebol no dia a dia, acompanha os jogos do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que há anos o nível técnico é muito baixo. Então, e existe também um certo anacronismo, né, na visão dos principais treinadores do Brasil. Eu vejo com bons olhos esse intercâmbio, sim. Não necessariamente técnico estrangeiro, técnico com evolução, com cabeça, estudiosos. Eu acho que não tem que acabar esse negócio de parou de jogar e vai treinar. Acho que isso deveria ser proibido. Você teria que, no mínimo, fazer alguns cursos, e deveríamos ter cursos sérios, cursos importantes aqui no Brasil, e o cara ser obrigado a fazer o curso. Não importa que língua ele fale, russo, chinês, português. Tem muito cara interessado aqui no Brasil, estudando bastante. Eu faço vários cursos, eu vejo que tem muita gente querendo fazer. Mas, sem dúvida, o fato do cara ser estrangeiro não deveria ser um obstáculo. E deveria ser um obstáculo o cara parar de jogar e começar a trabalhar. Isso aí deveria ser rigorosamente proibido. O cara tem que se preparar antes de começar a trabalhar no futebol. Em jogo marcado por protesto de torcedores fora de campo, estreia discreta do uruguaio Lugano. Em futebol abaixo do esperado, o São Paulo venceu o Rio Claro por 1-0 e amenizou um pouquinho a crise depois de 2 derrotas consecutivas. Aí o juiz conversa ali com o Luiz Felipe, que está na barreira, e o Carlinhos, homem das bolas paradas São Paulina. Carlinhos na bola. Levantou de esquerda, olha o Ganso, tá lá! Gol do São Paulo! E é de Rodrigo Caio, no cruzamento do Carlinhos. O Rodrigo Caio subiu livre, ele nem subiu na verdade. Ele só empurrou pro fundo das redes. E agora aqui no Pacaembu, o São Paulo de Rodrigo Caio tem 1. O Rio Claro não tem nada. No vestiário do São Paulo, pouco se falou da vitória frente ao Rio Claro e até mesmo da reestreia do uruguaio Lugano. O principal assunto na pauta foi o afastamento do capitão Michel Bastos, que não foi relacionado para a partida e nem veio ao estádio do Pacaembu. La decisión de que no jugara Bastos como cualquiera del resto del plantel que no jugó es una decisión técnica. Los que empiezan el partido son los 11 que yo mejor veo para el partido. Flávio, é a palavra do treinador. Num primeiro momento você tem que acreditar. Mas que algumas situações chamam a atenção, chamam. Primeiro que na véspera do jogo contra o Corinthians, logo depois da partida, eu disse, não, eu devo escalar um time misto pensando na Libertadores. Aí surpreendeu na partida com o Corinthians com força máxima. Sei lá. Segundo ele, houve 48 horas houve tempo hábil para a recuperação dos jogadores. Aí o Michel Bastos, vaiado, criticado pela torcida, de repente não foi para o jogo. Claro que muitos falam, né, nem sempre você tem que filtrar o que você ouve, mas que nas duas situações houve uma ingerência por parte da diretoria do São Paulo. Agora, se o técnico veio a público e disse que a decisão foi técnica, então tem que ficar com a palavra do treinador. Eu não conheço o Balsa, realmente a gente não, quer dizer, não conheço assim as ideias dele, a postura dele. Né? Você aceitaria tal ingerência? E eu tenho o maior respeito por ele. Ele já disse que o Michel volta como titular e disse que ele resolveu poupá-lo depois de tudo que tinha acontecido.
não vejo necessidade de duvidar da palavra dele, né? Uma pessoa séria, até onde a gente sabe, não há porque duvidar dele. E a postura mais correta é a volta do Michel mesmo. Ele é um belo jogador, talvez o melhor jogador do elenco do São Paulo. Talvez não vive uma boa fase, como já aconteceu com vários jogadores. O São Paulo não vive uma boa fase desde 2008, né? Então, acho que não quer dizer nada, né? E esse protesto aí, Flávio? É cambada de vagabundos, isso aí não tem que levar a sério. Eles levam dinheiro do clube, levam dinheiro dos caras, aí alguém não deve ter dado dinheiro, aí não. Isso é uma cambada de vagabundos, isso aí não dá para levar a sério. Eles não sei, isso aí... E o protesto atinge justamente o Michel Bastos. Provavelmente, também, né? Aí tem duas leituras. Ou eles pediram alguma coisa para o Michel Bastos e ele não deu, ou alguém que tem interesse em algum esquema contra o Michel Bastos deu dinheiro para que eles fizessem isso. Eles só agem desse jeito, entendeu? Então é isso. Eles nunca fazem nada que não tenha alguma coisa por trás, eles não têm nenhum esquema que não seja com algum interesse por trás. Eles não têm opinião nenhuma, eles são movidos a grana, movidos a esquema. Não é gente que você possa levar a sério. Não tem nada que mereça respeito desses caras. A expectativa era de um grande jogo, com gols e emoções do início ao fim. Mas não foi o que aconteceu no primeiro reencontro de Palmeiras e Santos depois da decisão da Copa do Brasil. Veja aí na reportagem do Felipe Esboril. Rivalidade acirrada dentro e fora de campo. O torcedor não esquece da provocação do atacante Ricardo Oliveira. A rivalidade aumentou, sim, principalmente por causa do Ricardo Oliveira, que fez toda aquela palhaçada dele lá. Aumentou um pouco, né, devido ao que aconteceu já no Campeonato Paulista mesmo, né, isso foi se arrastando, o que é normal, né, só não pode ter violência, né. Para um time que não está bem, jogar em casa é fundamental, ainda quando se tem o apoio incondicional da torcida. Independente da fase, se viesse de vitórias ou derrotas, é sempre muito melhor atuar aqui em casa. No gramado, um cumprimento discreto entre os protagonistas da polêmica. Já com o jogo em disputa, os dois pouco se enfrentaram. Demorou quase o primeiro tempo todo para que o atacante santista levasse perigo ao gol de Fernando Praz. A primeira chance foi numa falta. Depois, num lance que a bola desviou, Praz fez a defesa e Gabriel, que estava em posição irregular, teve o gol anulado. O dia não estava para o atacante Gabriel. Primeiro no contra-ataque, o camisa 10 perdeu um gol na cara de Fernando Praz. Esta segunda chance veio pouco depois, com Fernando Praz defendendo, praticamente fazendo um milagre. E ali em 5 ou 10 minutos foram duas defesas agudas, né? Duas chegadas agudas do Santos. Faz parte disso, tem que ter concentração e logo no momento mais difícil, que é o final do jogo e ainda com a parte climática, né, da chuva. Com tantos erros e defesas do goleiro Fernando Praz, a rede não balançou. Aliás, se não fosse o goleiro palmeirense, a história deste clássico seria outra. 0-0 no Allianz Parque, debaixo de muita chuva. Com este resultado, o Palmeiras soma a 5ª partida consecutiva sem vencer. Já o Santos continua invicto no Campeonato Paulista. Eu acho que nós podemos ainda evoluir, temos espaço para uma evolução e eu espero que a equipe continue crescendo, continue melhorando, evoluindo a cada rodada, que é tudo que nós queremos ver. Acho que a gente fica incomodado, né? O torcedor fica incomodado, a comissão, o presidente, o diretor, todos ficam incomodados porque a gente quer sempre jogar bem para vencer. E quando as coisas não acontecem, a gente se sente mal, a gente volta para casa triste. Tenho certeza também que os torcedores voltam tristes. Tenho certeza que a gente vai procurar a melhorar durante a semana, começando contra o 15. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo para poder vencer. Desculpa, Flávio. Não, eles tinham feito alguns jogos legais, competitivos no ano passado, mas esse aí foi daqueles que não vai entrar na estatística, né? Pode não escrever. O Santos é um pouquinho melhor, o Praz foi talvez a melhor figura do jogo, mas jogo para esquecer. O jogo foi fraco mesmo, concordo com você. O Gabriel teve a chance de mudar a história, 2 chances incríveis. As melhores chances do jogo foram com o Gabriel, as 2. Numa eu acho que ele foi displicente, na outra o Fernando Praz foi brilhante. Fernando Praz que acabou sendo até o nome do jogo. Mas eu acho que o Santos, apesar do jogo ter sido ruim, foi uma das melhores partidas do Santos no campeonato. Em contrapartida, o Palmeiras, não sei, o Palmeiras não embala, Flávio, é uma coisa estranha, porque tem um bom elenco, diga-se de passagem,
Né? Quando você vê o Marcelo mudando as peças no segundo tempo, ele tem peças equivalentes. Não é um time brilhante, mas é um bom time. Quer dizer, acho que era para estar rendendo mais. E aí eu não consigo identificar o que pode ser. Se é só a pressão psicológica, se é só a cobrança realmente para que a coisa funcione. Mas não vai. Essa, uma hora tem que embalar, mas por enquanto está difícil. Vamos ver. E mais 7 partidas completaram a 5ª rodada do Paulistão. A Ponte Preta empatou com o São Bento no Moisés Lucarelli em 0-0. Empate também no confronto entre Novo Horizontino e Oeste, realizado em Novo Horizonte, 1-1. Veja os gols dos outros jogos. No estádio 1º de Maio, a Linense visitou São Bernardo e saiu na frente com William Potker, tocando na saída do goleiro, 1-0. Só que no segundo tempo, Marino arriscou de fora da área e marcou um verdadeiro golaço. Final, São Bernardo 1, Linense também 1. Em Capivari, Roni, logo aos 2 minutos de jogo, colocou o Mojimirim em vantagem diante do capivariano. Depois do intervalo, Léo Arthur aproveitou a bola espirrada e bateu cruzado para fazer o segundo do Sapão. Leandro Silva, de cabeça, chegou a descontar para os donos da casa, mas já era tarde. Final, Capivariano 1, Mojimirim 2. No Barão de Serra Negra, o 15 de Piracicaba saiu perdendo para o Red Bull. Roger chutou forte e fez 1-0 a favor do time de Campinas. A virada do 15 veio só no segundo tempo. Fabinho, primeiro após receber cruzamento da direita e depois cobrando falta, deu a vitória por 2-1 à equipe de Piracicaba. Em Osasco, o Audax abriu a contagem diante do Água Santa graças a este golaço anotado por Felipe Diadema aos 12 da etapa complementar. Só que 4 minutinhos depois, Everaldo cobrando pênalti deixou tudo igual, 1-1. E o próprio Everaldo foi o responsável pelo gol da virada, batendo forte de pé direito. Final, Audax 1, Água Santa 2. E no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Botafogo atropelou o Ituano. Alan Dias por 2 vezes, Felipe Nunes e Serginho anotaram os gols do Fogão e garantiram a goleada por 4-0. E a nossa gloriosa Nega Véia já tem um novo técnico. Alexandre Galo foi contratado agora à tarde e já começa a trabalhar no meio de semana contra o Audax e no sábado contra o São Paulo, ok? Vamos dar um jeito na vida que não dá para Ponte cair num campeonatinho desses, né? Campeonatos estaduais, no Gauchão, o Inter goleou o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Em Minas, quem fez bonito foi o Galo, que com o Robinho marcando presença no Horto, atropelou o Boa Esporte. Pelo Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo continuam embalados. E no primeiro Fla-Flu da história disputado fora do Rio de Janeiro, deu Mengão. Veja os gols dos principais estaduais pelo Brasil. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco venceu fora de casa o Tigres por 2-0 e manteve o 100% de aproveitamento no torneio, com 5 vitórias em 5 jogos disputados. Thales e Nenê, aproveitando uma falha horrível do goleiro adversário, fizeram os gols do duelo. O Botafogo sofreu, mas conseguiu vencer a Cabofriense em São Januário. Luiz Henrique, batendo na saída do goleiro, fez 1-0 Botafogo. O time de Cabo Frio foi buscar o empate 4 minutos depois, nesse golaço de Charles Chad. A vitória do Fogão só veio aos 45 minutos do segundo tempo. Neilton cobrou pênalti e definiu. Final 2-1. Fla-Flu movimentado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. William Arão, aproveitando a falha de Diego Cavalieri, fez 1-0 Flamengo. Já na segunda etapa, Guerreiro, de cabeça, anotou o segundo dos rubro-negros. O Flu descontou nesta bela cobrança de falta de Gustavo Scarpa, mas ficou nisso. Final, Flamengo 2, Fluminense 1. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visitou o Tricordiano e venceu pelo placar mínimo. Arrascaeta anotou o único gol do jogo. Já o Atlético Mineiro não economizou nos gols no duelo contra o Boa Esporte Clube. Júnior Urso, Eduardo, Luan, Dodô e novamente Luan fizeram os gols do Galo. Silas descontou para o Boa, mas ficou nisso. Final 5-1 Atlético. E no Campeonato Gaúcho, o Internacional atropelou o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Anderson chutou forte e fez o primeiro do Colorado. Aylan, de cabeça, ampliou. Alisson Farias limpou a defesa e fez o terceiro com um golaço. E para fechar, Andrigo passou por 2 marcadores e bateu o colocado. Final, Internacional 4, Cruzeiro 0. O Grêmio também venceu no final de semana. Jogando na arena, o tricolor gaúcho venceu o Novo Hamburgo por 1-0 com este gol de Bobô desviando de cabeça.
A Copa América é o nosso destaque de hoje do site GazetaEsportiva.com. Nesse domingo foram sorteados os grupos da edição centenária da competição entre países, que será disputada nos Estados Unidos. O Brasil, cabeça de chave, terá pela frente Equador, Peru e Haiti. Baba, hein? A competição acontecerá em 10 cidades americanas entre os dias 3 e 26 de junho. A seleção faz o primeiro jogo no dia 4 de junho contra o Equador em Pasadena, na Califórnia. Para ver quais são os outros grupos e mais detalhes sobre essa edição histórica aí da Copa América, acesse lá GazetaEsportiva.com. Você acha fácil assim? Ué, a gente não comentou ontem? O quê? A gente não comentou ontem lá, depois jantando? Mas olha, eu acho que poderia ser pior. Um jogo é fácil, o do Haiti. Do Haiti. Assim, fácil também não vai ser goleada, tipo não. 2-0 e tal. Peru e Equador é dificílimo, é jogo é o líder das eliminatórias. E contra o Peru vai ser a decisão. Eu diria, assim, mas você tem razão, a gente achou que poderia ser pior, mas olha... pode ser uma visão pessimista. Eu acho que o Equador fica com uma das vagas e Brasil e Peru brigam pela segunda. E há um detalhezinho infernal. O Dunga deu a seguinte declaração: não sei se convocarei Neymar para a Copa América. Se não convocar, eu já tenho dúvidas sobre o jogo contra o Haiti. Por causa das Olimpíadas? Por quê? Eu não sei. Eu acho que seria um absurdo convocar o Neymar para a Olimpíada. E o Barcelona seria muito idiota se liberasse. Não dá para desperdiçar o Neymar em Olimpíada, né? Tá de brincadeira. Gente, eu ia também, mesmo problema do calendário, né? Não tem o menor sentido. Imagina, o Neymar, olha o tamanho do Neymar, vai jogar a Olimpíada, pô. Olimpíada o futebol na Olimpíada jogos abertos do interior, tá de brincadeira, né? Nossa, é verdade, o futebol na Olimpíada equivale aos jogos abertos do interior, é uma piada, pô. Eu penso o seguinte, se é para colocar futebol, pode tudo. Essa história de seleção olímpica, seleção... É ridículo. Isso aí é ridículo. O futebol não tem nada a ver com a Olimpíada. O futebol é Copa do Mundo. Olimpíada é Olimpíada. Tem nada que... Não tem que misturar as coisas. Aí o Brasil nunca venceu a Olimpíada. Dane-se, pô. Nunca venceu. Azar da Olimpíada, azar do Brasil. Não tem nada que ver com a coisa boa. Isso é jogos abertos do interior. O Neymar, o estágio dele é muito alto para vir jogar a Olimpíadazinha. Quando, na verdade, o futebol entrou para os Jogos Olímpicos, não existia nem Copa do Mundo. Então, o Uruguai foi campeão. Claro. Tinha uma outra dimensão, tinha uma outra importância. Era time amador, aí vinha o time da antiga União Soviética, eles eram amadores e disputavam e tal. Hoje com a Copa do Mundo... O Internacional uma vez representou o Brasil, aliás, foi vice-campeão. Montaram o time na última hora, o Israel Gimpel, que era repórter da Jovem Pan, que ajudou a montar o time, uma coisa ridícula. É verdade, o Milton Cruz foi vice-campeão, o Chapinha, que foi o Otacílio... O Romário também foi, com o Antônio... O Romário, ele fez xixi lá, não sei aonde, cortaram ele. Nossa, me deu um nome. Era o time do Internacional mas teve um outro time também que trabalhou em Portugal por muito tempo. Enfim, não lembro agora. Sempre foi o Jair Pereira. Jair Pereira foi técnico uma vez. Enfim, é avacalhado. É uma esculhambação. Você não pode botar um talento do tamanho do Neymar para disputar a Olimpíada. Vai fazer jogos abertos no interior no inferno. E qual grupo você achou que é de todos o mais complicado? Não, normalmente você tem dois times e dois times mais ou menos fracos. Aí, teoricamente, é Brasil e Equador. Mas a gente não sabe exatamente. Se não trouxer o Neymar, vai ficar muito pau a pau, né? E a seleção peruana não é ruim, não. Mas eles fizeram uma divisão mais ou menos razoável. Agora, eu estou curioso para ver quais os dirigentes que irão para essa... Ai. Gente, vamos lá. Tênis. Chegou acabou. Deixa eu voltar mais dela. Acabou o trem da alegria, né? Não tinha o trem da alegria? Mas eles vão todos. Eu acho que eles vão todos. O trem da alegria, porque era convite, era chefe de delegação, é tudo político. Não, o Marco Polo Donero vai. Vai. Estão impossibilitados. Ele vai com as passagens do seu Abraão. Esse negócio aí do teto passagem do seu Abraão, da SB, não sei o que lá e tal. Vai todo mundo. Ninguém viaja mais que o dólar. Ricardo Teixeira. Você está sendo maldoso. O seu Marinho vai pedir uma autorização para ver os jogos. É que o dólar está muito alto, então as pessoas têm que economizar. São pobrezinhos. Tem que economizar, que o dólar está muito alto. Nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a segunda-feira do Timão. Boa noite, Gavini.
Boa noite, Anitta. Boa noite, Celso, Flávio e a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. A notícia aqui do Corinthians não é das melhores para fiel, não. O jogador Elias passou por um exame de ressonância magnética no dia de hoje e foi constatada uma fissura na fíbula do jogador. Com isso, o Elias vai ficar de 3 a 4 semanas imobilizado. Só aí depois ele volta aos treinos, então deve ficar aí um bom tempo afastado, 1 mês e meio, até 2 meses fora dos gramados. O certo é que ele perde pelo menos todos os jogos de março da Copa Libertadores da América. O Corinthians joga contra o Santa Fé na semana que vem, faz mais 2 partidas contra o Cerro Porteño neste mês, portanto, o Elias fica de fora dessas partidas. Quem veio conversar com a gente aqui, curioso só dessa lesão do Elias, antes de eu falar sobre quem veio à sala de imprensa, é que o Elias sentiu essa lesão na partida contra o Audax, na segunda rodada do Campeonato Paulista, e não foi levado muito a sério. Os médicos acharam que tinha sido uma pancada, que não era nada tão grave, tanto que ele chegou a jogar, mesmo lesionado, com dores, como aconteceu na partida contra o Cobressal na semana passada. Mas como a dor continuava intensa, os médicos resolveram fazer o exame, que aí apontou essa fissura no jogador. E quem veio conversar com a gente foi o autor do gol do empate na partida contra a Ferroviária, empate por 2-2, o Giovanni Augusto, que é o jogador dos novos contratados que mais tem se destacado, pelo menos nesse começo de ano. Por enquanto, nenhum deles virou titular, mas o Giovanni Augusto vai aos pouquinhos conquistando o espaço dele. E ele que tinha marcado o gol pelo Figueirense, jogando pelo Figueirense na abertura da Arena Corinthians, fez o primeiro gol da Arena Corinthians jogando pelo Figueirense, marcou pela primeira vez com a camisa do Corinthians, um gol meio sem querer, e ele falou sobre isso. Na nossa volta ontem da viagem, a gente brincou bastante ali no ônibus, que foi um gol totalmente sem querer. Na verdade, a bola bateu em mim e entrou. Só que tem um velho ditado no mundo do futebol, que não existe gol feio. Feio é não fazer o gol, né? Eu tenho que continuar fazendo gols, tenho que continuar com comprometimento ali na parte tática, na hora certa, a gente procurar sempre estar preparado para quando a oportunidade vier aparecer, a gente poder corresponder à altura. Muito bem, está aí a palavra do Giovanni Augusto, que jogou no Figueirense junto com o Cleiton, um jogador que o Corinthians tenta a contratação, está disputando com o Atlético Mineiro a contratação do Cleiton. O Cleiton está com as 2 propostas na mão, vai escolher ou o Corinthians ou o Atlético Mineiro. A resposta pode sair ainda hoje. E o Giovanni Augusto falou a respeito da possibilidade do Corinthians contratar o Cleiton e até mandou uma mensagem para o jogador do Figueirense. Eu ficaria muito feliz se tudo desse certo e o Cleiton viesse para o nosso lado, até porque é um cara e um amigo que eu conheço, né? A gente jogou junto no Figueirense. Eu sei muito do potencial, sei muito do que ele pode acrescentar se ele vier para a nossa equipe. Inclusive, eu já mandei uma mensagem para ele, querendo falar com ele, né, e explicar como é que funcionam as coisas aqui. Muito bem, e essa resposta ainda não foi dada, né? A gente perguntou para ele, e o que ele respondeu? Disse que ainda não tinha recebido a resposta do Cleiton. Giovanni Augusto, que deve ser titular na partida de quarta-feira contra o São Bento em Sorocaba. O Tite deve mexer bastante no time com relação àquele que jogou contra a Ferroviária. O time sentiu bastante o desgaste no final do jogo, estava cansadinho, estava mortinho o time do Corinthians no final da partida, então o Tite deve dar uma nova oportunidade a esses reforços novos. Então o Giovanni Augusto deve jogar, o Williams deve jogar, o André deve jogar também. Quem é dúvida é o Marlone, que levou uma pancada no tornozelo e acabou ficando no jogo até o final contra a Ferroviária, mas só porque o Tite não podia mais fazer as alterações. Portanto, o Corinthians contra o São Bento deve mudar praticamente toda a equipe para essa partida. Anitta. Obrigada, Gavini. Boa noite. Bom descanso. O Marlone, eu acho que até saiu, né, no fim do jogo. Saiu, o Corinthians ficou jogando com a menos, sim, inclusive por causa dessa contusão do Marlone. Lamentar o Elias, né, que vai ter essa fissura, vai ter que ficar realmente de recuperação. É uma contusãozinha chata, 1 mês mais ou menos, mas eu acho que o Tite nem deve estar tão preocupado assim com a perda do Elias, do Elias, porque o Maicon tem jogado bem e ele tem feito a função do Elias muito bem. Tanto que quando foi falado do Maicon a primeira vez, foi no jogo contra o São Paulo, inclusive, o Tite rasgou elogios, dá para ver o sorriso de orelha a orelha, porque ele tinha uma opção
para fazer a função do Elias. Não está falando de qualidade técnica, o elenco do Corinthians é legal, dá para fazer. Então dá para fazer. E melhor agora, né? Exatamente. Que o Corinthians está classificado, já quando sai a tabela já está classificado e tal. Assim, não é legal para o jogador, né? Porque você está no começo da temporada, é hora que você tem que pegar um gás e tal. Mas enfim, não tem jeito. E o Corinthians está certo, né? Porque, se a gente olhar bem, o Corinthians veio de Cobressal, foi para Araraquara, pegou o jogo. O jogo de Cobressal foi horroroso, mas a viagem é dose. Desgastante. Ontem foi uma pegada difícil. Então agora dá uma segurada mesmo no jogo de Sorocaba e tal. E vamos. E vai administrando. E os jogadores que vão entrar, queira ou não, são jogadores com candidatos, né, à titularidade. Claro. Giovanni Augusto, Williams. Não, tranquilo. Dá para levar tranquilo. Dá para levar numa boa, sossegado. A gente volta a falar agora do São Paulo, que começa a semana tentando administrar a crise envolvendo jogadores e dirigentes. O repórter Felipe Esboril esteve no CCT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. O São Paulo corre para não permanecer em crise. A vitória sobre o Rio Claro no final de semana aliviou os ânimos de um time que estava sofrendo com a pressão e reagindo de forma diferente, justamente por um desentendimento nos bastidores entre alguns jogadores. Pela grandeza do São Paulo, qualquer coisinha, né, tanto para o lado positivo ou para o lado negativo, se torna uma coisa muito grande. Roupa suja se lava em casa. O fato da discussão entre Lugano e Michel Bastos ter vazado para a imprensa é algo que deixou os jogadores com a pulga atrás da orelha. Todo lugar tem que ter reunião, conversa, tem que ver o que está certo, o que está errado e fique em casa. Temos que nos blindar mais, não só jogadores, mas o clube em si, todo o São Paulo. O presidente do São Paulo já declarou que não vai punir o assessor Rodrigo Gaspar, que disparou críticas em uma rede social contra jogadores e comissão técnica do tricolor, o que não pegou muito bem entre os atletas por aqui. A pessoa a quem você está se referindo deve ser um torcedor, e a gente entende esse lado, mas por ele trabalhar, né, junto, não pegou bem, mas espero que isso possa já ter sido deixado para trás e que mais para frente as coisas possam andar melhor do que estão. Até a próxima partida da Copa Libertadores da América contra o River Plate serão 4 jogos, 3 em casa. O primeiro contra o Novo Horizontino nesta quarta-feira no Pacaembu, já com Michel Bastos confirmado entre os titulares, e apenas um fora de São Paulo contra a Ponte Preta em Campinas. Até lá, o tricolor terá tempo suficiente para acalmar os ânimos, lavar toda a roupa suja e, quem sabe, melhorar o clima dentro do elenco. Flávio, o São Paulo, acho que faz parte a discussão interna, sabe? A cobrança de um com o outro, eu acho que isso faz parte do processo. E não acho que isso faça um time perdedor ou vencedor. Muita gente acha que esse clima ruim acaba afetando o rendimento. Olha, eu vou dar só um exemplo. O Corinthians de 2000, o Edilson fugia do Rincon, o Rincon queria pegar ele de pau, o Marcelinho, o clima entre os jogadores não era dos melhores, eles queriam se matar, mas dentro de campo a coisa funcionava e o Corinthians foi campeão. O Palmeiras tinha lá o Antônio Carlos se desentendendo com o Edmundo e era um Palmeiras campeão. Não se desentendia, não. Dava uma porrada no Edmundo pra caramba e o pessoal ia bem devagarzinho pra separar. Acho que até o jeito do desentendimento era mais bem resolvido, quer dizer, né? Então, e a coisa funcionava, então não acho mas que isso é tudo questão de resultado. Agora que ganhou o jogo já vai baixar a bola, entendeu? Aí então o Novo Horizontino teoricamente vai ganhar, vai baixando a bola, é assim que o futebol funciona. Você ganha, pode dar porrada, pode bater, você perde. Não adianta você ficar trocando florzinha e tal, que não adianta. É tudo resultado, questão de resultado. E também já acabou essa história da postagem na internet. Já chega, né, gente? Falta de assunto, bora pra frente, acabou, já era, vamos embora. Aí quando perder a outra, a gente arruma outra coisa. Essa aí já foi. Acabou, já deu. Aí ganha da Novo Horizontino, aí perde da Ponte Preta, aí quando perder da Ponte Preta, aí a gente arruma outra. Flávio Prado meio Leão Lobo, né? É que o tipo de comentário não combina com a função, né?
Sim, mas já foi também, né? Já acabou. Tá? Você quer quentinhas, né? Você quer novas. Acabou, né? gente, Claro. já foi, já ganhou do Rio Claro, já é outro tema. Também estão dando muito importância. Chega, já foi, né? Também, chega. Agora só, depois domingo, sábado vai perder da Ponte Preta, aí a gente cria um assunto novo, né? Tá bom, vai perder, né, Flávio? Bom, no Palmeiras, o jejum de vitórias na temporada já tá incomodando, viu? Veja aí na reportagem do Osmar Garrafa. Com o empate frente ao Santos no final de semana, o Palmeiras completou os 5 jogos sem nenhuma vitória. E essa situação está um tanto quanto incômoda para o elenco do Verdão. A gente fica um pouco meio chateado pelos resultados, né? Mas eu tenho certeza que daqui pra frente agora, começando por quinta-feira, a gente já vai começar melhor, com vitórias, engatar uma sequência de vitórias aí. O grupo fica preocupado em relação à situação do técnico, a situação do Marcelo Oliveira, pela cultura do futebol. Os resultados não vêm e, obviamente, que se acontecer alguma coisa, estoura em cima do treinador. O grupo está preocupado com isso em relação ao Marcelo? Então, a gente fica assim, porque é um cara gente boa demais, um cara honesto, um cara que ajuda todo mundo, conversa com todo mundo, e a gente procura sempre fazer o melhor. A situação não agrada, e o pior é que por aqui ninguém tem uma explicação exata para o que está acontecendo. A gente vem trabalhando firme, vem trabalhando, e uma hora eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Não é possível que não vá, porque a gente trabalha todo dia, trabalha firme, todo mundo trabalhando junto. O grupo bom pra caramba de trabalhar, pessoas honestas, todo mundo bem. Então eu acho que não tem como. Uma hora as coisas vão acontecer e quando acontecer vai ser de uma forma que ninguém vai esperar muito assim. Apesar do momento não ser favorável, Matheus Salles não vê uma distância tão grande no futebol apresentado pelo Palmeiras em relação aos rivais. Tá muito nivelado. Você pode ver as outras equipes, o Corinthians empatou, o Santos também não vem tendo muitos resultados, São Paulo também não, então eu acho que está uma coisa muito nivelada e eu acho que está todo mundo no mesmo patamar. Para tentar fazer as pazes com a vitória, o Palmeiras terá que vencer o 15 de Piracicaba na próxima quinta-feira no interior. E para esta partida, o técnico Marcelo Oliveira, mais uma vez, não vai poder contar com o atacante Lucas Barrios. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Olha, esse é outro papinho também que o Marcelo Oliveira... Vai cair, tá balançando. Eu conversei com o brilhante professor João Paulo Medina e ele fez a seguinte colocação. Se você pegar o Tite e colocar no Palmeiras e colocar o Marcelo Oliveira no Corinthians, o que vai acontecer? Provavelmente o Marcelo Oliveira vai melhorar muito e o Tite vai ter muita dificuldade. Porque recentemente o Marcelo Oliveira ganhou 2 brasileiros, foi a finais de Copa do Brasil com o Curitiba e o Palmeiras, e ganhou uma Copa do Brasil com o Palmeiras. Foi com o Cruzeiro também. Então, ou seja, o Marcelo Oliveira recentemente ganhou 2 campeonatos brasileiros. O Palmeiras é que não ganhou. Então acho que o problema está mais no Palmeiras do que no Marcelo Oliveira. É bom pensar nisso. E passaram por lá Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo. Então acho que o problema não é o Marcelo, hein? É bom pensar nisso aí. O Santos começa a semana apresentando um novo reforço para essa temporada. Alexandre Silvestre acompanhou os trabalhos do Alvinegro nessa segunda-feira, que foram marcados por sustos e lesões. Bruxa solta na reapresentação do Peixe após o empate com o Palmeiras. Não para os titulares, que apenas soltaram a musculatura à margem do campo. Só faltava alguém torcer o pé sozinho. Mas no jogo treino, o bicho pegou entre reservas e Santos B. Além do golzinho, da bola na rede, muitas contusões. 2 caídos, 1 para cada lado. Gente estatelada, sendo carregada. E um velho conhecido, já veterano, que acabou de renovar até dezembro, entrando nessa dividida e... se dando mal. Que não tenha sido grave. Elano, nem de longe, pretende se juntar ao Paulo Ricardo, que segue no departamento médico. Ou passar pela dureza da recuperação, como é o caso do David Braz. 2 zagueiros que ainda não estrearam em 2016. Talvez por isso, um novo esteja chegando. Uma promessa que vem do Sul, comprado pelo Alvinegro praiano. 4 anos de contrato e indicado pelo professor Dorival Júnior. Minhas características são um jogador técnico, bom na bola aérea, com um bom passe. Preferência de lado pela direita, até por ser destro, né? Mas tanto na direita quanto na esquerda não tem problema nenhum.
Devidamente inscrito no Paulistão, o garoto Luiz Felipe pode ganhar a primeira oportunidade já no próximo compromisso, que é em casa, não aqui na Vila Belmiro, e sim no Pacaembu, quinta, diante do Mogi Mirim. Fisicamente eu tô sim pronto, vinha treinando, mas vou treinar, buscar meu espaço e deixo para o professor Dorival decidir se devo jogar na quinta-feira ou não. Que até lá nada de mal lhe aconteça, meu garoto Luiz Felipe, porque nesta segundona no CT Rei Pelé a coisa tava feia e dolorida. Ó, Elano, voltou para mim? É para dar o resultado da enquete? Acabou. Tem mais tempo, acompanhei, não podemos mais falar nada. Ó, resultado final da enquete, gazetesportiva.com. Vocês acham que outros clubes do interior deveriam apostar num técnico estrangeiro como a Ferroviária fez? Não, 58%. A Ponte apostou no Galordiola. Ai, meu Deus, agora tem mais essa. Depois dessa eu falo de esporte só no Jornal da Gazeta. Valeu. Abraço, tchau.